Livros apócrifos. Bem-vindos ao canal Histórias e Fatos Antigos. Hoje quero te perguntar uma coisa. Você sabe o que é um livro apócrifo? Sabe o porquê de serem considerados apócrifos? Seria uma conspiração? Ou talvez eles trazem coisas que não querem que acreditamos? Bem, aqui vou mostrar para você uma breve resposta muito resumida sobre esse assunto que há muito tempo vem chamando a atenção de muitos, sendo ateus ou religiosos. Descubra a verdade por trás dos livros apócrifos, conheça as histórias e as crenças das pessoas que viveram no passado. Não perca a oportunidade de conhecer os livros apócrifos, eles oferecem uma visão única da história e das crenças de outros tempos e lugares. Venha conosco em uma viagem pelo passado com os livros apócrifos, eles são cheios de surpresas e revelações. Antes quero te convidar a inscrever-se no nosso canal e ativando o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. É importante se manter atualizado para conhecer mais sobre a história e as crenças das pessoas que viveram no passado. Agora vou tentar contar uma história sobre livros apócrifos de maneira simples e resumida. Os livros apócrifos são aqueles que muitas pessoas não consideram autênticos ou verdadeiros. Eles foram escritos há muito tempo, embora muitas pessoas não os considerem sagrados, ainda são lidos e estudados porque as pessoas acham interessante conhecer mais sobre as crenças e as histórias das pessoas que viveram no passado. Alguns exemplos de livros apócrifos são o livro de Tobi, o livro de Judite, o livro de Enoque, o livro de Jazão e de Abraão, o livro dos Macabeus e o livro de Baruque. Então bora lá pro resumo. Há muito tempo, havia uma época em que as pessoas acreditavam em muitas coisas diferentes e escreviam muitos livros sobre suas crenças. Alguns desses livros eram considerados sagrados e eram lidos por muitas pessoas. Outros, no entanto, não eram considerados tão importantes e acabaram sendo esquecidos. Com o tempo, alguns desses livros foram encontrados novamente e as pessoas começaram a lê-los e a estudá-los. No entanto, alguns desses livros não eram considerados verdadeiros pelas pessoas que os liam, então eles foram chamados de apócrifos. Isso significa que muitas pessoas acreditavam que esses livros não eram autênticos ou verdadeiros. Ainda assim, muitas pessoas continuavam lendo esses livros apócrifos porque eles achavam interessantes ou porque queriam conhecer mais sobre as crenças das pessoas que os escreveram. E assim, esses livros continuaram sendo lidos e estudados até os dias de hoje. Os livros apócrifos foram escritos há muito tempo, mas ainda são lidos e estudados porque as pessoas acham interessante conhecer mais sobre as crenças e as histórias das pessoas que viveram no passado. Aqui vão algumas informações sobre os livros apócrifos mencionados. O livro de Tobi é um livro bíblico apócrifo que conta a história de Tobi, um homem justo que viveu na Babilônia durante o exílio judaico. Ele é um dos livros apócrifos mais conhecidos e é incluído na Bíblia Católica. O livro de Judite é outro livro bíblico apócrifo que conta a história de Judite, uma mulher que ajuda os judeus a derrotar seus inimigos. Ela é considerada uma heroína judaica e é mencionada em algumas tradições cristãs. O livro de Baruque é um livro bíblico apócrifo que foi escrito pelo profeta Baruque, um discípulo de Jeremias. Ele contém mensagens proféticas e é incluído na Bíblia Católica. Esses são apenas alguns exemplos de livros apócrifos, mas há muitos outros também. Eles são considerados importantes por algumas pessoas porque oferecem uma visão diferente da história e das crenças de outros tempos e lugares. Aqui estão alguns exemplos adicionais de livros apócrifos. O livro de Enoque. Este é um livro apócrifo que foi escrito por volta do século II a.C. e que conta a história de Enoque, um personagem bíblico mencionado na Bíblia hebraica. Ele é considerado um livro importante por algumas pessoas porque oferece uma visão diferente da história de Enoque, e porque é mencionado em algumas tradições cristãs. O livro de Jazão e de Abraão. Este é um livro apócrifo que foi escrito por volta do século I d.C. e que conta a história de Jazão, o herói da mitologia grega, e de Abraão, o pai do povo judaico. Ele é considerado um livro importante por algumas pessoas porque oferece uma visão diferente da história desses personagens. O livro dos Macabeus. Este é um conjunto de livros apócrifos que foi escrito no século II d.C. e que conta a história dos Macabeus, uma família judaica que lutou pela liberdade de seu povo. Eles são considerados importantes por algumas pessoas porque oferecem uma visão diferente da história judaica e porque são mencionados em algumas tradições cristãs.
Esses são apenas alguns exemplos muito resumidos de livros apócrifos, mas há muitos outros também. Eles são considerados importantes por algumas pessoas porque oferecem uma visão diferente da história e das crenças de outros tempos e lugares. Uma coisa que é importante lembrar é que os livros apócrifos são geralmente considerados menos autênticos ou verdadeiros do que os livros que são incluídos nas escrituras sagradas de algumas religiões. Isso significa que muitas pessoas não os consideram tão importantes ou confiáveis. No entanto, isso não significa que esses livros não tenham valor. Muitas pessoas ainda os estudam porque oferecem uma visão diferente da história e das crenças de outros tempos e lugares. Além disso, muitos livros apócrifos são considerados importantes porque são mencionados em algumas tradições cristãs ou porque foram escritos por personagens bíblicos importantes. Outra coisa a lembrar é que os livros apócrifos foram escritos em diferentes épocas e em diferentes lugares, então eles podem ter diferentes perspectivas e abordagens. Alguns podem ser mais históricos, enquanto outros podem ser mais literários ou poéticos. Isso significa que é importante ler e avaliar os livros apócrifos de maneira crítica, levando em consideração as fontes e as intenções dos autores. Me diz aqui nos comentários o que você acha desses livros. Você acha que eles deveriam ser chamados de apócrifos? Deixe sua opinião aqui nos comentários e não se esqueça de clicar em se inscreva e nos sininhos das notificações. Não perca nenhum vídeo novo, aqui temos histórias de terror com assombrações e muito mais. Clique para ficar sempre por dentro de todas as novidades. Até o próximo vídeo.